Olá, seja muito bem-vindo ao Alicerce Cast, o primeiro podcast focado na área da saúde aqui da região. Olá, eu sou Vonete Melo e junto com Edilson Sampaio, CEO da Alicerce Gestão em Saúde, seremos os apresentadores deste podcast. Isso mesmo, e hoje o nosso episódio de estreia. Estamos muito felizes em ter vocês acompanhando. Prepare-se para uma conversa muito rica em insights, trocas de experiências com o nosso convidado especial. E para isso temos a honra de receber o senhor Franklin Lindolf Bledor, economista formado pela Universidade de Blumenau, FURB, e mestre em administração de negócios pela mesma instituição, com uma trajetória sólida de 17 anos como avaliador oficial da Joint Commission International, uma das organizações mais renomadas globalmente na acreditação e certificação de hospitais e instituições de saúde. Franklin atualmente ocupa o cargo de CEO do Hospital Regional do Oeste. Reconhecido por sua ampla experiência em gestão hospitalar, ele se destaca por implementar estratégias que combinam eficiência operacional, excelência em qualidade e humanização no cuidado ao paciente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade. Sempre é bom a gente poder conversar e partilhar um pouco dos desafios que a gente tem enfrentado aqui na acolhedora Chapecó. E para a gente quebrar o gelo, né? Então vamos conhecer um pouquinho da trajetória do Franklin. E que trajetória aí, Franklin? Nossa, a gente fez uma linha do tempo aí para conhecer um pouquinho do Franklin na área de saúde e é realmente assim algo que brilha os nossos olhos. Então a gente vai dar uma passadinha e depois você vai contar um pouquinho para nós aí de como que foi essa trajetória. De 97 a 99 no Hospital Santa Isabel em Blumenau. 99 a 2001 foi professor da FURB em Blumenau também. De 99 a 2009 no Hospital Santa Catarina de Blumenau. 2007 até o momento avaliador da Joint Commission International. Que maravilha isso, hein? E 2009 a 2011 Hospital e Maternidade São Luís em São Paulo. 2011 também na Maternidade Brasil de Santo André, São Paulo. 2011 a 2016 no Hospital Bahia Sul de Florianópolis. 2016 a 2017 Hospital AC Camargo em São Paulo. E 2025 em Chapecó, no Hospital Regional. Nos conte um pouquinho aí sobre essa vasta experiência na área de saúde. Obrigado. Bom, pessoal, eu na realidade comecei um pouquinho antes, vamos dizer assim, na indústria, né? Lá nos idos de 93, quando eu comecei em Blumenau a trabalhar na indústria Kremer, que é uma fornecedora para a área de saúde. E lá em 97 fui encontrado por uma empresa de headhunter para assumir a direção administrativa financeira do Hospital Santa Isabel em Blumenau. Fato curioso é, no dia que eu estava sendo entrevistado para ocupar o cargo de diretor administrativo financeiro, os colaboradores da instituição em Blumenau, que atendia majoritariamente o Sistema Único de Saúde, estavam todos em greve por atraso na folha de pagamento. Então foi uma entrada um tanto quanto desafiadora no segmento de saúde lá em março de 97 e que permitiu que eu aprendesse muitas coisas, sobretudo como gerir sem disponibilidade financeira, né? Depois de 2 anos reestruturando toda a parte financeira do Hospital Santa Isabel em Blumenau, recebi o convite para assumir a direção do Hospital Santa Catarina em Blumenau, Hospital Luterano, na época, nos quais eu fiquei mais de 10 anos à frente da instituição. E o grande projeto naquela instituição foi quando nasceu quase que paralelamente também um dos mais famosos sistemas de gestão hospitalar hoje, o sistema TASI, adquirido pela Philips em 2010, mas que foi todo desenvolvido dentro do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Outro fato curioso e interessante é que durante esse período todo, grandes instituições hospitalares do Brasil, a citar Sírio-Libanês de São Paulo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz de São Paulo, Samaritano de São Paulo, vieram a Blumenau para visitar um pequeno hospital de 150 leitos e ver tudo que estava sendo desenvolvido naquela época.
outras tantas grandes instituições hospitalares também vieram a Blumenau para visitar, conhecer o processo, ver o desenvolvimento do software. Que interessante participar com os nossos ouvintes é que na época, nós estamos falando lá nos anos de 2000, 2001, a realidade dos grandes hospitais brasileiros era todo o prontuário, ou seja, né, o que se escreve sobre o paciente, o prontuário do paciente, era todo desenvolvido em papel. E o Hospital Santa Catarina, na época, já bastante pioneiro, avançado no desenvolvimento de sistemas informáticos, foi pioneiro no Brasil no uso do famoso prontuário eletrônico. Isso fez com que essas grandes instituições, Rio, São Paulo, Porto Alegre, viessem a Blumenau para verificar o que estava sendo feito, né? Depois desse período, novamente fui encontrado em Blumenau por outras empresas de headhunter e quando, então, em 2011, eu aceitei o desafio e fui para São Paulo para ser o diretor de operações dos 3 hospitais do Hospital e Maternidade São Luís, né, uma referência, assistência na área de maternidade, mas também como hospital geral. E durante o ano de 2010, baseados nos interesses da família que era detentora, né, daquela instituição, pôs a instituição à venda e, na época, ainda embrionária, Redidor, que hoje é a maior rede de hospitais do Brasil, adquiriu em dezembro de 2010 o Hospital e Maternidade São Luís. Eu, como diretor de operações, bem como diretor técnico, fomos comprados juntos, né? E houve um período de transição até março de 2011, porque a sede da Redidor ficava no Rio de Janeiro, fica, aliás, no Rio de Janeiro, e todas as partes de operações que congregavam toda a parte de tecnologia, cadeia de suprimentos, manutenção, era centralizada no Rio de Janeiro. Após repassar esses aspectos, né, essas atividades para a centralização do Rio de Janeiro, havia uma necessidade por parte da Redidor de um diretor-geral para as 2 unidades deles, tanto o Hospital Brasil em Santo André, quanto o Hospital Assunção em São Bernardo. Eu fui transferido, então, em março de 2011, para Santo André e São Bernardo, e onde fiquei até novembro daquele ano, né? Na época, pela questão do rápido crescimento da Redidor, o processo de governança corporativa deles ainda não estava totalmente implementado e as decisões muitas vezes eram mais lentas, questão bastante normal num crescimento rápido de uma grande organização. E, coincidentemente, na época, eu recebi o convite do Hospital Bahia Sul em Florianópolis, que havia expandido, na época, só o Hospital Dia, onde também foi inaugurado o Hospital Geral. E quando eu vim para Florianópolis para assumir a direção-geral do Hospital Bahia Sul. Novamente, grande experiência, trouxemos experiências interessantes dos grandes hospitais de São Paulo para o Bahia Sul em Florianópolis. Trouxemos outros profissionais também que atuavam em grandes hospitais de São Paulo para trabalhar no Bahia Sul em Florianópolis. E ali ficamos até janeiro de 16, quando novamente empresas de headhunter me encontraram em Florianópolis e acabei retornando para São Paulo como diretor de operações novamente no AC Camargo Cancer Center, né, onde permaneci até setembro de 2017 nesta função. E aí a empresa na qual eu já trabalhava desde dezembro de 2007, que é a Joint Commission International, me fez uma proposta para trabalhar exclusivamente com eles, fazendo avaliações pelo mundo todo, né? Eu avaliei na época de, bom, uma chance que normalmente não aparece na vida profissional da gente. Eu aceitei o desafio, isso lá em setembro de 17, quando eu passei então a trabalhar, digamos assim, de forma exclusiva, fazendo avaliações pela Joint Commission também no Brasil, mas também no mundo de forma geral, né? Isso permitiu com que eu pudesse trabalhar, avaliar hospitais em mais de 30 países no mundo afora. Para os ouvintes que talvez não saibam o processo de acreditação da Joint, a equipe sempre é composta por alguém da área de gestão, um médico e alguém da área de enfermagem, né? Dependendo do tamanho da instituição, nós avaliamos hospitais de até 3.000 leitos. Obviamente, essa equipe pode ter 3 médicos, 3 enfermeiros, 2 administradores ou pessoas que atuam na área administrativa, né? E é interessante, né, partilhando com vocês as culturas distintas, né? Trabalhei em China, Japão, Filipinas,
Tailândia, vários países do Oriente Médio, África, vários países da Europa, quase todos os países da América do Sul. E você interagir, quando a gente trabalha em países de língua latina, que você consiga entender um pouco, obviamente, o espanhol para nós é tranquilo, eu sou de origem alemã, falo fluentemente alemão, então, obviamente, na Alemanha também fica bastante fácil. Itália, é uma língua latina, você também consegue ler e entender bem. Enfim, todos esses idiomas próximos à nossa cultura é bastante fácil. Mas quando você vai trabalhar na China, no Japão, Tailândia, Oriente Médio, né, ou seja, o idioma árabe, que você não faz a mínima noção do que está escrito e você fica 100% dependente do seu tradutor, né, e das reações, das fisionomias dos seus interlocutores cada vez que o tradutor traduz alguma coisa, você torce porque a tradução tenha sido correta, né? Porque senão, muitas vezes, no momento que você recebe a resposta, aí você descobre que a pergunta talvez não tenha sido traduzida tão corretamente. Aí você tem que reformular novamente a pergunta para que esse processo de comunicação se estabeleça de forma mais apropriada, né? E aí depois, nesse período, no final do ano passado, fui encontrado pelo pessoal do Conselho de Administração e Diretoria Executiva do Hospital Regional do Oeste, vim a Chapecó em novembro para conhecer a instituição, aonde nos acertamos na proposta de trabalho e estou aqui à frente conduzindo uma equipe maravilhosa no Hospital Regional do Oeste desde fevereiro de 2025. Muito bom, Franklin. E falando um pouquinho sobre os bastidores da gestão hospitalar, né? Muita gente imagina que é somente a função administrativa, o seu só vai fazer ali a função administrativa. E na verdade é muito mais do que isso. E falando também agora do hospital regional, quais são os 3 maiores desafios de manter a qualidade no dia a dia de um hospital como o hospital regional, que é referência, aqui em Chapecó e na região? Obrigado pela pergunta. Qualquer grande instituição, e o nosso regional, ele tem capacidade, já pela instalada, de atingir rapidamente 400 leitos. Hoje nós estamos próximos aí a 360 leitos ativos, né? Mas com capacidade de chegar rapidamente a 400 leitos. E uma instituição complexa dessa, quase 1.600 colaboradores, perto de 500 médicos cadastrados, uma taxa de ocupação fora do que é a normalidade de outras instituições, nós operamos próximos aí a 93, 94% de taxa de ocupação. A recomendação, né, eu diria assim, bibliográfica, é que uma instituição hospitalar, quando ela opera acima dos 85%, você está operando sempre num momento, numa área de risco, né? O ideal é que você opere entre 75% a 80% no máximo. Nós temos operado sempre a 92%, 93%. 93%, 94% dessa ocupação são pacientes do Sistema Único de Saúde. Isso nos traz vários desafios adicionais. Então, falando dos 3 grandes desafios. Primeiro grande desafio, deixar claro para todos os profissionais, né, sejam eles com vínculo direto, contratação através de um contrato pessoa jurídica, através de um contrato de CLT, o que nos traz aqui? Por que nós viemos todo dia trabalhar no Hospital Regional do Oeste? E o que nós falamos para todos é: a nossa razão de estar aqui é uma só: cuidado do nosso paciente. Então, esse é o primeiro grande desafio. Parece tão óbvio, pessoal, mas não é, né? As pessoas têm que entender que cada vez que eu venho até o hospital, o que me traz até aqui é o paciente. Não é porque Joãozinho fez alguma coisa, Mariazinha fez outra, não gostei do jeito que o outro colega falou comigo. O foco deve ser o paciente. Hora que isso começa a ser compreendido, nós vamos para o segundo grande desafio. Nós temos uma categoria profissional muito bem formada, que é a categoria médica, né? E aí o que acontece? Talvez até pelo histórico um pouco do nosso hospital regional, que acabou gerando um distanciamento entre a gestão e o corpo clínico do hospital regional. Então, nosso grande desafio tem sido o quê? A busca da aproximação com esses profissionais, né? Onde nós temos conversado
com todos os profissionais do corpo clínico, né? Claro, não conseguimos falar com todos ainda, mas seguimos aí a regra, né, do Pareto, ou seja, 20% da força de trabalho, que representa aí 80% do volume de atendimentos dentro do hospital. E o retorno que a gente tem tido desses profissionais, o famoso feedback, é que muitos deles falam: Frank, eu trabalho aqui há 5, 10, 15, 20, 25 anos, nós nunca tivemos esse tipo de interlocução para com a gestão da instituição, né? Então isso nos traz, digamos, uma certeza que temos muito a fazer ainda pela frente, mas que gradativamente temos atingido esse objetivo. E o terceiro grande desafio é os demais corpos profissionais, né? O hospital é uma instituição extremamente complexa, aonde o corpo clínico profissional médico tem um papel extremamente importante nesse processo assistencial, mas ele não prevê cuidado sozinho. Ele depende hoje, pela complexidade da medicina, de todo um corpo profissional que trabalhará junto com ele. E, novamente, estabelecer rotinas, protocolos, normas, processos de trabalho para todos esses demais corpos profissionais é algo que também não vinha sendo muito claro nos últimos tempos. Então, novamente, estamos trazendo elas, mexemos em toda a estrutura de comando da instituição, reduzindo níveis hierárquicos, dando maior autonomia a esses profissionais, deixando claro por escrito o que deverá ser a atribuição de cada um deles. Estamos implementando, isso levará perto de 1 ano para finalizar esse projeto, todo um processo de cargos e salários e um plano de carreira para esses profissionais, onde fica claro qual é a minha autonomia e quais serão as entregas que eu deverei disponibilizar frente aos desafios que me foram apresentados. Então, esses são os 3 grandes desafios. Novamente, deixar claro por que eu estou aqui, o paciente, proximidade com o corpo clínico e clareza na forma de trabalho com os demais corpos profissionais. Certo, Franklin. E falando da sua trajetória, passagem por todos esses hospitais, né, quais foram as negociações mais complexas que você já enfrentou? Pergunta muito interessante, pessoal, né? Sempre há algumas delas, né? Numa das instituições em Blumenau que eu trabalhei, foi necessário fechar um serviço, né? Você fechar um serviço numa área de saúde é sempre alguma coisa muito delicada, porque se você não efetuar um processo de comunicação muito claro, tanto os profissionais envolvidos quanto a comunidade poderá ter uma interpretação bastante equivocada do motivo do fechamento daquele serviço. Existe uma máxima na área de saúde que sempre fala o seguinte: uma vida não tem preço. Isso é indiscutível. Mas a gente que é da gestão, ainda mais eu que sou formado em economia, mexo com custeio há muitos anos, a gente sempre diz, mas tem um custo. Então, na época, era uma instituição que não atuava pelo Sistema Único de Saúde, consequentemente, as receitas devem pagar os custos auferidos. E nesta área específica, como era uma área de terapia intensiva neonatal pediátrica com baixíssima ocupação, próximo a 30%, numa UTI de 7 leitos, aos ouvintes, só para ter a compreensão, na área de saúde nós temos algumas questões legais que a cada múltiplos de 10 leitos, você sempre terá que ter um médico a cada plantão, normalmente de 8 ou 12 horas, e também a respectiva equipe profissional de enfermeiros, técnicos e demais corpos profissionais. E neste local tinham somente 7 leitos, ou seja, 3 a menos do que seria um múltiplo ideal, que são de 10 leitos. E a taxa de ocupação era de 30%. Se você aplicar 30% em cima de 7 leitos, vai te dar 2,1 leito ocupado em média. É óbvio que aquilo não pagava a conta, né, de pagar uma equipe toda 24 horas por dia. E após 1 ano e meio negociando com aquela equipe da necessidade de nós modificarmos forma de permitir com que outras cidades circunvizinhas a Blumenau também pudessem vir e trazer os seus pacientes, porque existia um conceito de corpo clínico fechado. O que significa essa palavra? Que médicos que não eram cadastrados naquele hospital não poderiam trazer os seus pacientes para internar naquela instituição.
e, consequentemente, você não mudava aquele número. Depois de muitos negociar, foi apresentado isso ao Conselho de Administração da Comunidade Luterana, que era detentora da instituição, do hospital, e são empresários, falaram, bom, qual a sua sugestão, Franklin? Eu falei, só tem uma alternativa. Depois de 1 ano e meio tentando sensibilizar os profissionais, principalmente na época os médicos, nós temos que fechar o serviço. E assim foi feito. Obviamente, isso gerou toda uma comoção, principalmente pelo espírito de corpo que os médicos têm, e foi constituída uma equipe para negociar com o Conselho de Administração e, obviamente, com o diretor-geral do hospital. Quando nós mostramos para aquela equipe de negociação composta de vários outros médicos de outras especialidades, não somente da obstetrícia e da pediatria, e foi mostrado todas as atas de 1 ano e meio de negociação, todos os números apresentados, todas as alternativas, explicado que o excedente da especialidade A era utilizado para cobrir o déficit daquela respectiva especialidade, os demais colegas médicos disseram, mas o hospital já devia ter fechado esse serviço há muito tempo, né? E quando é no bolso do outro, todo mundo fica feliz. Quando sai de seu bolso, as pessoas começam a repensar um pouco esse processo. Mas a intenção não era essa, nós tínhamos alternativas. O que foi feito? Durante 1 ano e meio, foi reconstruída uma nova unidade, com 10 leitos, numa nova área, equipamentos extremamente modernos, abrindo o corpo clínico, permitindo que com todas as cidades da região pudessem trazer aquelas gestantes com complicações técnicas que necessitariam de assistência numa UTI neonatal pediátrica, desenvolvido outros projetos visando também propiciar cirurgias na área de cardiologia para neonato, e após 1 ano dessa mudança, a taxa de ocupação dessa UTI agora com 10 leitos atingiu 85%. E assim permaneceu por todos os anos vindouros pela mudança que foi introduzida. Você perguntou qual foi a decisão mais difícil. Sim. Essa decisão foi difícil por quê? Porque fechou um serviço, mas também demonstrou para os profissionais e para a comunidade que muitas vezes, quando eu estou envolvido muito visceralmente, né, muito com a emoção, numa tomada de decisão, nem sempre a minha decisão é a mais adequada. Eu tenho que muitas vezes dar um passinho para trás e tentar enxergar o todo, que aí sim eu tomarei a medida, a decisão mais apropriada. Perfeito, Franklin. Perfeito. E há muita pressão em cima do CEO hospitalário. Pressão da equipe interna, seja médicos, colaboradores, também do governo, de certa forma, fornecedores. Como manter um equilíbrio entre isso? Excelente pergunta, pessoal. O que a gente tem tentado justamente fazer aqui no regional é o quê? Transparência no processo de comunicação. Semana passada nós tivemos reunião com uma outra equipe de profissionais, onde nós fizemos algumas mudanças, até de terminologia de cargo, enfim. E uma das questões que eu falei para um dos 2 profissionais que argumentavam bastante sobre supostas perdas que eles tiveram, que não aconteceram perdas financeiras nenhuma, né, nesse caso específico, o que eu falei para eles? Eu falei o seguinte, pessoal, nós temos 1.537 colaboradores ativos hoje no Hospital Regional do Oeste. Eu tenho uma certeza, qualquer coisa que eu faça, normalmente eu irei desagradar 1.537 pessoas. Aquele gestor que vier a tomar algum tipo de decisão querendo agradar todo mundo, ele já começou errado. Então, o importante tenha propósito. Lembre-se do que eu falei no início da nossa conversa. Por que eu venho todo dia para o Hospital Regional? Atender, prestar uma assistência extremamente segura ao nosso paciente. E por isso eu vou brigar o tanto que for necessário. A questão de congregar corpo clínico, corpos profissionais, fornecedores, governo do estado, isso será uma consequência. Outro fato importante, né, que muitas vezes o Hospital Regional do Oeste, num tempo talvez remoto, passado, talvez não fosse muito claro, até para a comunidade, qual era o perfil de gestão do Hospital Regional. Nós perguntávamos recentemente para os colaboradores da instituição
O que o hospital regional era? Público ou privado? O que vocês acham que foi a resposta dos profissionais? Público. 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 Por quê? Porque o prédio pertence ao governo do estado. O nosso alto volume de pacientes que nós atendemos, o modelo de pagamento vem do sistema público. Mas quem gerencia a instituição é a Associação Lenoir Vargas Ferreira, uma entidade filantrópica composta por 48 entidades civis da comunidade de Chapecó e região, que indica o seu representante, que elege um conselho de administração e que define uma diretoria executiva a quem todos os executivos prestam conta. Nós temos reuniões semanais com essa diretoria executiva. Então, essa questão de deixar claro para toda a comunidade que a Associação Lenoir Vargas Ferreira é uma entidade privada, sem fins lucrativos. Todos os 48 membros, né, que compõem, são representantes dessas entidades civis de Chapecó e região, prestam serviço voluntário. Eles não ganham um centavo, nada para fazer essa gestão. Todos os que compõem o Conselho de Administração e a diretoria executiva desempenham trabalho voluntário. Nem o combustível para vir da casa deles até o hospital toda semana, eles não ganham pago. E qual é a preocupação desses cidadãos da região? É melhorar a saúde prestada através do hospital regional, né? Então, isso é algo que é um outro grande desafio que nós temos, de demonstrar para a comunidade que o hospital recebe sim muito recurso público, mas que ele é um ente privado. Consequentemente, para pagar suas contas junto a fornecedores, salários, tudo, ele deve ser uma empresa superavitária, ou seja, deve restar mais dinheiro na última linha do que eu tenho que despender e pagar as minhas obrigações. Esse é um processo gradual que aos poucos a gente vem explicando isso não só para os colaboradores, mas também para toda a nossa comunidade. E que legal você ter um modelo de gestão, né, de envolver todas as pessoas para que entendam isso. E realmente o olhar da comunidade em geral e até da própria equipe interna tem essa visão, que é um hospital público e não é. Existe aí todo um movimento por trás e que bacana ouvir isso de uma pessoa tão experiente como você, com uma vivência, né, de mercado em grandes hospitais, trazendo aí essas oportunidades de melhoria e também gerando aí uma expectativa de uma melhora no hospital, né? Então, a gente tem escutado muito isso, o hospital regional está mudando. Mas o que que está mudando? Por que que está mudando? Tem alguém ali atrás mexendo as pecinhas, e isso a gente sabe que não é de um dia para o outro, que não é uma mudança que no mês que vem a gente vai perceber, mas é uma mudança que as pessoas vão acompanhar aí gradativamente e vão sentir lá no cuidado, né. Então é muito bacana ouvir você falar e ver o teu brilho no olhar. Eu acho que isso não tem preço. Nós que estamos aqui, né, na tua frente, a gente vê aí o teu entusiasmo, a tua vontade de querer fazer acontecer, nos dá muitas esperanças de que realmente o hospital regional vai se tornar aí a maior referência em saúde. E hoje ela é, porque a estrutura ela é muito boa, né, Franklin? E tu tá fazendo aí um movimento que as pessoas estão motivadas, estão contigo, né, querem fazer aí por um propósito único, que é cuidar de pessoas. E quando a gente quer cuidar de pessoas, as coisas fluem diferente, né, não tem como ser de outra forma. Muito bacana ouvir todo esse teu relato. E aí entrando um pouquinho sobre inovação, no futuro, tecnologia, inteligência artificial, como que tu vê aí esse movimento dentro do hospital regional? O que que, essa tecnologia tem agregado aí dentro de todos esses propósitos, todos esses projetos que vocês estão implementando? Excelente pergunta. O que é importante partilhar, pessoal? O que eu tenho dito em todos os fóruns que a gente tem partilhado, né? Eu sou muito pragmático nas minhas abordagens, né? Eu tenho dito para todo mundo, eu sou um técnico de atuação, eu não tenho carreira política, né?
Nada contra, né, só estou tecendo um comentário. Então, o político muitas vezes ele necessita, pelo momento que está vivendo, talvez contar alguma coisa que não seja exatamente assim, ou que talvez não vai ser realizado dentro do prazo temporal, do período temporal que o público espere. Então ele tem que mudar um pouco os fatos, faz parte da carreira política. O técnico não, para mim sempre 1 mais 1 será 2, não tem como fazer diferente. E quando se fala em tecnologia, o que a gente tem ouvido muito, principalmente sobre a questão de a famosa inteligência artificial, que não tem nem inteligência e nem artificial. Recentemente eu vi um artigo do famoso neurocientista Nicoleles, né, que está estabelecido no Nordeste brasileiro, que tem todo um artigo sobre essa abordagem, né? Então nós ainda estamos um passinho mais para trás no regional. Nós estamos fazendo um trabalho agora, sobretudo o quê? De fazermos o básico bem feito, né? Definir os processos claramente feitos, mapear e escrever. Para isso a gente trouxe profissionais de grandes instituições de Porto Alegre, né, de grandes hospitais, para nos ajudar com larga experiência de traçar toda a questão dos protocolos, dos procedimentos padrões dentro da instituição. Vocês podem perguntar assim: poxa, Franklin, mas como assim? Não tem tecnologia? Não vai automatizar tudo? E esse muitas vezes é um erro crasso que organizações cometem, querendo pular para dentro da tecnologia quando os seus processos básicos não estão claramente definidos. Então, na realidade, você vai informatizar alguma coisa que está funcionando de forma inadequada. Então, nós estamos agora revendo os processos, envolvendo as equipes. Quando falo equipes, todos, médicos, demais corpos profissionais, áreas administrativas, para novamente entender por que coisas estão sendo feitas de determinada forma dentro do nosso Hospital Regional do Oeste. E o que nos chama muita atenção é que uma frase que a gente ouve com muita frequência quando a gente pergunta: mas por que isso vocês fazem dessa forma? Não, porque sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. É quando você começa a fazer, aprofundar um pouco esses questionamentos, as pessoas até compreendem e reconhecem que as etapas que estão sendo cumpridas, muitas vezes não precisariam ser todas elas executadas. Porque, claro, eu poderia utilizar a tecnologia para suprimir alguns daqueles passos. Vou dar outro exemplo aqui para os que estão nos ouvindo. Uma coisa que tem nos incomodado muito, eu vivi isso quando eu trabalhei no AC Camargo Cancer Center em São Paulo, que é um hospital de quase 550 leitos, que só atende pacientes oncológicos. E lá na época, como eu era da área de operações, cuidava de todo o que tocava no paciente, desde a parte médica, os demais corpos profissionais. E só para o nosso público ter noção, na área de ambulatório nós tínhamos 115 consultórios médicos. E na área de diagnóstico por imagem, também o volume era muito grande. Numa área nós atendemos 32 mil pacientes por mês e na outra 35 mil pacientes por mês. Não são os mesmos volumes do nosso regional, mas nossos números são bastante elevados aqui também. Então, o que nós fizemos na época? Nós mapeamos quantos metros um paciente, na época lá, com câncer, tinha que andar dentro do hospital para conseguir fazer suas diversas autorizações. Mantida a proporção, pessoal, é o que a gente vive hoje no nosso regional. Então, nós estamos mapeando isso. Esperamos que até o final do ano, porque isso é complexo, não é simples para fazer essas revisões, nós possamos identificar todo esse trajeto do paciente, né? Eu até tirei fotos, mostrei para a minha equipe ontem, quando eu passei pela entrada, né, principal do hospital, eu vi uma fila grande, pessoa ali do ambulatório de ortopedia, com muleta na mão, numa fila com um pedaço de papel na mão, porque eles tinham que autorizar uma determinada questão para poder voltar para uma próxima consulta. Então, desculpe, não é esse o modelo que a gente quer. Né? Nós hoje, com a tecnologia, nós chegaremos lá, né? Todo mundo tem o seu celular, sabe que os pequenos sistemas, apps que estão lá dentro, e vários hospitais no Brasil já têm isso hoje, que essas autorizações, que hoje ele precisa pegar o papel e ir lá no box A, no box B, nós temos como informatizar isso e automatizar isso diretamente no aplicativo, no tal do app do celular. Então, quando essa pessoa vier de uma cidade vizinha, né, muitas vezes distante aqui de Chapecó, num transporte de 1, 2, 3 horas, ela simplesmente poderá fazer isso mesmo remotamente via
app do seu celular. Então, estamos trabalhando para isso. Não é uma solução simples, mas o que eu gostaria de partilhar com todos é esse, que muitas vezes temos que começar a andar devagar para que depois possamos andar mais rapidamente, né? Eu não sou aquele profissional que acha que a tecnologia é a solução de tudo. Se eu não tiver um processo claramente definido e desenhado, nenhuma tecnologia do mundo irá melhorar o meu processo assistencial. Nossa, perfeito. E conhecendo um pouquinho dessa estrutura que você comentou, né, de ver o paciente ali esperando, se deslocando de outra cidade, o quanto isso vai ajudar, né, pensar em algo para otimizar esse tempo e o quanto a população precisa ter esse movimento aí justamente para que o atendimento flua de uma forma diferente. Nós temos profissionais capacitados, habilitados, mas uma burocracia acaba, né, impactando ali em todo o atendimento. Que legal esse olhar, essa tua empatia de estar lá onde está acontecendo as situações. E este é o papel também do gestor, né, de conhecer aonde estão as fragilidades para poder trabalhar. Nossa, a gente está assim, sem palavras para falar contigo, Franklin. É isso que move, Franklin, porque muitos gestores e diretores hoje eles não vão lá ver o que está acontecendo. Vamos arrumar, vamos resolver, mas não vão lá no problema. Então aí a gente já vê a diferença. Sim. E aí falando um pouquinho de pessoas, né, hoje o maior desafio é motivar as pessoas, então tu tem uma equipe ali muito grande, que vem de um histórico desgastante de certa forma. O que que você, Franklin, tem feito para motivar essas pessoas, para fazer elas agarrar essa causa contigo, para fazer acontecer aí, um movimento diferente no hospital, para fazer o propósito que você trouxe ali no início se cumprir, que as pessoas venham todos os dias motivadas para cuidar de pessoas. O que que você está fazendo? Qual é o teu olhar sobre isso? Obrigado pela pergunta, pessoal, né? Primeiro, o que eu sempre digo para as pessoas? O diretor da instituição, o Franklin, não fará absolutamente nada. Quem implementará as mudanças no Hospital Regional do Oeste são os profissionais que estão frente a frente com o nosso paciente, com os familiares no dia a dia. E para isso, obviamente, há que se montar uma equipe. A nossa ideia sempre foi, desde o princípio, aproveitar as pessoas que já estão aqui há 5, 10, 15, 20, 30 anos trabalhando no nosso Hospital Regional do Oeste. Mas uma característica que me chamou muita atenção no nosso hospital é o conceito que eu classifico como um processo muito endógeno. O que eu quero dizer com isso? É, por questões de modelos passados de gestão, que eram muito, alguns deles centralizadores na diretoria, né, na questão do tipo de decisão, e também com baixa autonomia nos demais níveis hierárquicos, muitos desses profissionais que atuam há muitos anos dentro do hospital nunca conheceram outra realidade fora do Hospital Regional do Oeste, que isso é muito ruim nos tempos atuais, né? Eh, e o que a gente tem tentado é justamente abrir essas portas, enviar essas pessoas para outras instituições, conhecer outras realidades e também, não tem como ser diferente pelo tamanho da organização, trouxemos profissionais de grandes hospitais, de Porto Alegre, de Blumenau, de Joinville, de outros locais do Brasil. Profissionais que trabalharam em grandes instituições, que tocaram grandes serviços e que vêm ao hospital regional ocupar cargos estratégicos para acelerar esse processo de mudança que o hospital regional e toda a comunidade do Grande Oeste catarinense necessita. E aí, para não ter o discurso vazio, uma das questões que a gente mudou logo que aqui chegamos foi, por exemplo, o diretor-geral tinha praticamente nenhum contato com os novos colaboradores, algo que eu sempre fiz em todos os lugares que eu trabalhei. Hoje nós modificamos também. Antes havia um ingresso por mês dos novos colaboradores, que é péssimo para a operação, né? O turnover ainda é elevado. Então, imagina, um colaborador saía, pedia demissão, você tinha que esperar quase 30 dias para repor esse colaborador na sua área, né? Então, agora nós temos 2 reposições a cada 15 dias
E o primeiro horário de manhã, às 7h30 da manhã, quem conversa com os novos colaboradores é justamente o diretor-geral para falar um pouco sobre quais são os nossos desafios no Hospital Regional do Oeste. E uma das perguntas, duas, que eu sempre faço para os novos colaboradores são as seguintes. Primeiro, de onde vocês são? E a maior parte das pessoas pergunta quem é de Chapecó, quem é de fora, e não podia ser diferente, o menor número de pessoas é quem nasceu em Chapecó. A maior parte, como eu brinco com as pessoas, são que nem eu, forasteiros, né? Eu não sou nascido em Blumenau, moro em Florianópolis há 15 anos, e eu começo a falar com as pessoas sobre questões culturais, né? Ou seja, a cultura local, a cultura de Blumenau, a cultura do Rio Grande do Sul, do Rio, e nós temos aqui muitos estrangeiros, são completamente distintas. Então, a forma ao qual eu me dirijo a um paciente, se eu utilizar um regionalismo, eu vou utilizar o local onde eu resido, que é Florianópolis, conhecido Manezinho, né? Ele é muito informal. Então, tem-se o hábito lá de chegar assim, ó, mó querida, mó querido, porque é a informalidade do local. Mas eu não sei com quem eu estou falando aqui. Então, esta informalidade pode parecer agressiva para algumas pessoas. Então, eu já falo isso logo de início para que sigam o processo normal. É bom dia, meu senhor, bom dia, minha senhora, e assim por diante, né? Então, isso já dá um norte claro. Outra questão que conversamos muito é justamente sobre o que vocês ouvem na comunidade, na festa de aniversário, na festa de igreja que você vai, na festa da comunidade, falarem sobre o hospital regional. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram colegas reclamando como algum conhecido familiar foi mal atendido no regional. E a gente só vê aquelas cabeças meneando positivamente no auditório. Eu falei, pois então, de quem é a responsabilidade mudar esse conceito da percepção da qualidade do serviço prestado no regional? Não é do diretor que está falando com vocês, não é do gerente, é de cada um de vocês, né? Então, essa sensibilização, logo que ele chega ao hospital, é que permitirá com que nós possamos, de forma lenta, gradativa, também demonstrar aqueles profissionais que já trabalham há muito tempo no regional, e muitos deles verbalizaram que já passou tanta diretoria aqui, já prometeu tanta coisa e nunca mudou nada. Então, esse processo de sensibilização, demonstrar com realidades e sempre voltar de novo para reforçar no que a gente acredita, gradativamente tem mobilizado as pessoas, sensibilizado as pessoas e me atrevo a dizer até tirado elas um pouco desse marasmo de descrédito que elas tinham até então. Que grande desafio, hein? E qual foi a maior lição aprendida, né, nessa tua trajetória aí de gestão hospitalar? Que tu acha que tu traz para a tua vida, do que tu já vivenciou? Eu sempre digo assim, a gente chega numa determinada fase da vida da gente, eu estou com 58 anos completos aí, e esse foi um dos motivos que me fez vir para Chapecó, né? A gente já passou por muitas experiências, acumulou alguns conhecimentos durante o ano, e tem aquela máxima, né, que a gente sempre fala, quanto mais sei, tanto mais sei que nada sei, né? E aceitar o desafio para auxiliar aqui a Associação Lenoir Vargas Ferreira, através do seu conselho de administração, da sua diretoria executiva, de posicionar o nosso Hospital Regional do Oeste no lugar que, de fato, ele tem todas as condições de estar, que é de destaque em todo o estado de Santa Catarina, e em breve até no sul do país, qual seja, cuidar bem da nossa população, né? Eu sei que pode parecer assim aquele discurso, aquele piegas, mas o que a gente tem conversado com as pessoas é o que a gente tem feito aqui, né? Você perguntou qual foi o maior desafio. Eu creio que esse aqui atualmente é o meu maior desafio. Eu aceitei esse desafio porque eu aprendi muitas coisas nesses últimos 7, 8 anos, viajando com os americanos aí em mais de 30 países, 250 instituições em todos os cantos do mundo. Poder usar isso que eu aprendi nessa caminhada e aplicar isso aqui no regional, poder sentar com as pessoas, olhar nos olhos dela e muitas vezes ela
com as suas angústias, com as suas frustrações passadas, que lhe foi prometido muitas coisas e não lhe entregaram essas questões. Agora você chegar e dizer assim: e se nós tentarmos por esse caminho? Vamos tentar durante 60 dias, vamos ver se algumas coisas estão modificando. E o que eu posso partilhar, que a gente tem ouvido, né? Uma pessoa aqui, outra pessoa ali, vem e conversa assim: olha, Franklin, já escutei as pessoas falando. Hoje de manhã nós atendemos 2 profissionais odontólogos. Falaram assim: Franklin, nós trabalhamos aqui no passado, e contaram algumas histórias, mas agora ouvimos algumas histórias diferentes e por causa disso retornamos aqui para conversar contigo e apresentar outras propostas de trabalho que a gente gostaria de desenvolver no hospital regional. Então, este grande desafio de fazer a população que interage com o hospital regional, que não será uma pessoa que fará o hospital regional ser diferente, mas o papel dessa pessoa é indicar um norte claro, sobretudo o que a gente pode e deve, e também deixando muito claro o que a gente não deve fazer. Porque se nós fizermos determinados tipos de atitude, tomar determinado tipo de atitudes, a, eu diria assim, a possibilidade de fracasso e acontecer coisas erradas serão muito grandes. Parece simples, mas eu posso garantir para vocês que não é nada simples. Acho que esse é o grande desafio, né, nessa minha carreira profissional, é que a gente está fazendo nesse momento aqui com o nosso Hospital Regional do Oeste. Que bacana. Muito bom. E para encerrarmos, vamos fazer um ping-pong rápido aqui, onde eu pergunto e brevemente você traz aí respostas com palavras-chave. Uma habilidade que todo gestor hospitalar precisa ter. Persistência. Qual erro mais significativo você cometeu na gestão e o que aprendeu com ele? Eu diria assim, ser intempestivo. E o que eu aprendi é ouvir mais e falar menos. Perfeito. Uma tendência em gestão hospitalar que veio para ficar. Entender que o foco do cuidado é o paciente. Qual conselho você daria para quem quer liderar um hospital com qualidade e excelência? Caminhe pelo hospital. Você não faz gestão dentro de uma sala. Se pudesse escolher uma palavra para definir o futuro da gestão hospitalar, qual seria? Foque no paciente. Qual conselho você daria para seu eu, gestor de 10 anos atrás? Não fique tão irritado com determinados comportamentos. Qual frase você repete para se manter motivado? Não desista nunca. Amanhã será um dia melhor. E não menos importante, qual música representa a sua forma de liderar? É uma música antiga, eu tenho o hábito de correr, que são as Carruagens de Fogo. O pessoal das antigas vai lembrar qual é essa música aí. Perfeito. Uau, foi uma tarde, uma entrevista maravilhosa. A gente gostaria muito de te agradecer, Franklin. Eu tenho certeza que quem nos ouviu, as pessoas da saúde, a comunidade em geral, criou aí uma grande expectativa e também aí se inspirou muito nas tuas histórias. E a gente te agradece muito, muito por ter nos dado a oportunidade de conversar contigo pessoalmente. Muito obrigado, Franklin, pela presença. Foi muito importante para nós e com certeza uma tarde aí de muito aprendizado. E você que está nos acompanhando até aqui, muito obrigado. Se inscreva em nosso canal aqui no YouTube e também nos acompanhe no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo episódio. Até o próximo.